Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, a nossa aula de hoje está todinha só numa página, na página 140. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês um videozinho curtinho, que vai falar um pouco do Renascimento, que é esse período que a gente está trabalhando na obra de Massasso, tá? Renascimento, afresco e perspectiva, que vão ser duas características da qual Massácio fazia uso, tá? Então, o período que a gente está estudando é o Renascimento, o ar fresco é a técnica que ele usa. Então, esse vídeo curtinho vai te mostrar, claro, alguns pontos que a gente vai estar trabalhando na obra A Santíssima Trindade. Beleza? Então, eu vou dar play aqui e vou sumir, tá? Vamos lá? Falar no início dele, né? A parte inicial do Renascimento. Sabe que na Idade Média você tinha aquela coisa muito simbólica, aquela beleza clássica romana e principalmente grega, né? No caso da escultura, os gregos eram muito, tinha uma questão da estética muito forte e a questão da discussão do belo, filosoficamente mesmo. Isso tudo dá esse enfoque, né? Esse aí é o Giotto di Bondone. Você vai ver aí nas expressões, nas figuras, algum realismo, alguma sensação de profundidade, um uso de perspectiva ainda incipiente. Você vê que é uma pintura, assim, tem momentos de muito realismo até no planejamento, tem momentos de quase de ingenuidade na execução, né? Há uma mistura aí, é um fim de Idade Média. O Giotto está vindo da Idade Média, ele está com o pé na Idade Média, está com os dois pés na Idade Média e o olho no Renascimento. Ele propicia isso de uma maneira muito forte. Tanto que essa pintura é século XIV, um afresco, a Capela Arena, lá em Pádua, Itália. Importante considerar essa técnica. Lembre-se da técnica afresco. É uma técnica onde você utiliza uma massa, a massa úmida na parede, como se fosse um cimento, um gesso, né? Com a massa úmida, você vem com a tinta aguada e passa na parede. A gente está falando de um grande mestre, é o Giotto. Giotto é um grande mestre do início do Renascimento. Um pouco mais para frente, né, ainda no início do Renascimento, a gente vê o Massácio. Massácio aplica perspectiva, desenvolve mais as técnicas de pintura. Aí você já vê uma estrutura mais organizada nessa pintura. Inclusive, essa pintura é tida como um marco estrutural quase do início do Renascimento. O nome dessa pintura é Dinheiro dos Tributos, ou Pagamento dos Tributos, feita no século XV, 1425. É um afresco também. Tem uma sequência de planos, um plano dessa primeira montanha mais escura, depois vai clareando, até aquela montanhazinha lá no final, dando uma indicação de um caminho, né? Uma distância de superposição de planos, lá para trás. E aqui na frente são os apóstolos, né? Jesus e o dinheiro dos tributos. É uma cena bíblica. Olha o que acontece. Veja como a perspectiva dessa imagem está toda voltada para a cabeça de Cristo. Cristo é a figura principal, central, e ele separa esse plano inicial aí, que é o plano das pessoas. Você vê que não tem cor quase no fundo dessa pintura. É uma tonalidade acinzentada, neutra, sem saturação, sem muita tonalidades de verdes ou enfim, o que for. Ele bota todo mundo que está na frente em cores variadas. Massácio, então, inaugura com essa pintura uma tendência, ele era bastante rigoroso nisso, que vai se repetir no decorrer de todo o Renascimento. Perspectiva linear, um ponto de fuga. No caso aí, o ponto de fuga é a cabeça de Cristo mesmo. Veja como as linhas principais da estrutura arquitetônica convergem para a figura central, que é Jesus Cristo. Essas características, esses elementos, vão estar acompanhando Massácio em todo o Renascimento, inclusive na obra que é a Santíssima Trindade, que a gente está estudando, beleza? Então, agora, a gente vai observar com todo cuidado, né, todo carinho e cuidado, a obra Santíssima Trindade. Vamos gastar um tempinho olhando essa imagem. Vou colocar aqui para vocês. Ai, meu Deus, será que foi? Foi. Então, vamos lá, gente. Uma parede branca na parte lateral de uma igreja em Florença foi do que Massasso precisou para criar um verdadeiro mundo de ilusões de ótica, trabalhado
no que se tornaria um marco na revolução das técnicas do Renascimento. É uma nova maneira de dialogar com o observador. Contudo, quando se lança um olhar atento sobre a obra Santíssima Trindade, que é essa que está na tela de vocês, pode-se, de fato, observar os seguintes aspectos. Então, o primeiro aspecto que você observa é o seguinte: trata-se de uma pintura em que ar fresco, certo? Feita sobre uma parede bem alta, emoldurada no formato retangular e no sentido vertical. Beleza? E aí você já viu, né, naquele videozinho que o ar fresco é uma técnica da qual é como uma massa corrida, um gesso ou um cimento bem lisinho, né? E aonde o artista pintava com a tinta aguada, beleza? Então toda essa obra foi feita dessa forma. Por isso que a gente chama de ar fresco, ok? A obra evidencia que toda a cena é emoldurada por colunas de arquitetura clássica. Então, a gente tem uma arquitetura clássica aqui. E essas colunas, por que a gente sabe disso? Por conta das colunas gregas que está emoldurando toda essa obra. Beleza? Próximo. As figuras principais são representadas dentro de uma sala de teto abobadado, parece de bobo, né? De teto abobadado, tá? Que é esse teto curvo e fica aí na cabeça, né? No teto, né? Em cima, obviamente. Essas são chamadas de abóbadas de berço também, tá bom? Teto abobadado. Estranho, galera. A obra representa 6 figuras humanas. Conseguem ver aí na imagem? 6 figuras. Deus, Jesus e 4 personagens abaixo, ok? 6 figuras humanas, 4 masculinas e 2 femininas, com vestimentas em tons escuros, ok? Próximo. Essas 4 das 6 figuras humanas têm auréolas sobre suas cabeças. E aí, você tem que olhar bem de pertinho, e eu vou tentar, né? Pegar uma canetinha aqui para marcar, ó, a auréola é justamente essa partezinha que fica em volta da cabeça desses personagens. Então, a gente tem aqui 4 figuras que compõem essa auréola, que a gente bem já viu sobre isso na nossa atividade da aula passada, na qual a gente fez o gabarito, né, da questão, tá, da número 1, beleza? Então, essas aí são as auréolas, ok? Vão lá, 6 figuras. Tá. A obra apresenta uma pomba branca entre a cabeça da figura mais ao alto e uma figura na cruz. Gente, eu só consegui ver, eu vou clicar aqui, ó. Pena que aqui, tá vendo? Eu fiz uma marcação muito grande da auréola. Olha essa pomba aqui. Né? Eu só percebi agora com uma leitura mais atenciosa. Então, essa obra apresenta uma pomba branca entre a cabeça da figura mais ao alto e a figura da cruz, né? Simbolizando aí o Espírito Santo. Beleza? A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa obra. Na parte inferior da imagem, há um esqueleto humano sobre um sarcófago, acima do qual se vê uma inscrição em latim. Tá? Então, aqui está o esqueleto. E a gente bem já viu o que dizia essa inscrição, certo? De repente, é aquela coisa, hoje você está aí me vendo, mas amanhã você estará aqui onde eu estou. E eu acho esse significado assim, mágico. Uma vez já estive onde você está, e o que eu sou, você também será. É isso que significa essas escrituras aqui em latim, tá? Que está gravado aqui em latim, tá? E por último, deixa eu voltar para a setinha, senão não vai. E por último, nessa obra, a gente tem há um predomínio de tons vermelhos,
azuis e beges. Perfeito? Então, com essa imagem aí bem delimitada, bem observada, que eu peço que você vá agora para o seu livro e termine de fazer os exercícios, tá? Exercício número 2, todas as letras do o número 2, A e B, 3 e 4. Tá joia? Por hoje é só. Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.